Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse evento, que é um evento para a gente muito importante por várias razões, porque nós vamos premiar alunos nossos que participaram com sucesso de uma competição internacional importante, falar um pouco mais dessa competição, que é uma competição da qual a Direito TV participou pela primeira vez, já com um resultado bastante positivo. Esperamos que, como outras competições aqui na escola, isso se torne uma tradição. E para falar dessa competição, temos aqui a presença da doutora Silvia Steiner, juíza do Tribunal Penal Internacional, que vai falar um pouco do tribunal, falar um pouco da importância dessa competição para a formação de futuros profissionais. Então, vou passar já para a doutora Silvia Steiner. Muito obrigado. Muito obrigada. Olá. Bom, boa tarde para todos vocês. Eu aceitei com muita alegria o convite da professora Heloísa Estelita para vir aqui conversar com vocês. Apenas impus uma condição, que eu não viria para dar palestra. Viria realmente, primeiro, para a premiação dos participantes da competição, do Moot Court, representantes da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E, só antes disso, fazendo uma pequena introdução sobre o que é o tribunal hoje, o que representa o tribunal hoje e a importância da competição em si, principalmente para nós brasileiros, vamos dizer, latino-americanos em geral, mas mais especificamente para nós brasileiros. Um momento muito importante, porque o tribunal está completou no mês de julho, 10 anos de existência, os 10 anos da entrada em vigor do Estatuto de Roma, quando completou 60 ratificações. E, por uma questão de orçamento, fomos nós todos impedidos de fazer grandes celebrações pelos 10 anos do tribunal. Então, individualmente, juízes, membros do Ministério Público, da promotoria, do tribunal, advogados, membros, estagiários, estamos todos pessoalmente empenhados em, da nossa maneira, celebrar essa grande conquista da humanidade, o Tribunal Penal Internacional, que comemora a sua primeira década de existência. Comemora a sua primeira década de existência com, vamos dizer, uma série de elogios e uma série ainda maior de críticas. E algumas delas nós temos que admitir merecidas. O tribunal, portanto, principalmente nós, juízes e a promotoria, estamos aproveitando essas celebrações dos 10 anos para fazer uma espécie de um balanço, o que nós chamamos de lessons learned, o que foi que fizemos de bom nos últimos 10 anos e onde foi que erramos, para que a gente possa aperfeiçoar o funcionamento do tribunal. Se fala de 10 anos da criação, na verdade, o primeiro caso do tribunal começou em 2006. Então, eu considero que o tribunal é ainda um recém-nascido com 6 anos de idade. Se nós compararmos com os tribunais nacionais, 6 anos absolutamente nada. Então, grande parte dos erros que nós cometemos, em princípio, estariam justificados pelo fato de que nós tivemos que criar principalmente a parte de procedimento do tribunal, nesses anos iniciais, criar a partir do nada. Criar a partir do nada porque, dentro da estrutura de procedimento tribunal penal, os casos começam na chamada pre-trial phase, que não existe nos tribunais ad hoc que precederam o tribunal penal. Então, todos os casos entram no tribunal
A porta de entrada são as pre-trial chambers, e nas quais todo o procedimento, todas as normas relativas à proteção de testemunhas, esse é apenas um exemplo. Algumas normas processuais relativas à comunicação das provas da promotoria, contradições entre as regras de procedimento e prova e o Estatuto de Roma, contradições entre normas dentro das próprias regras de procedimento, tiveram que ser analisadas e fruto de interpretação pelos juízes das câmaras preliminares. Essa, sem dúvida, vamos dizer, se não desculpa, mas pelo menos a justificativa relativa à maior crítica que o Tribunal Penal tem recebido nesses 10 anos, que é a crítica da demora dos processos. O primeiro caso do tribunal que passou pela fase de pre-trial foi o caso Lubanga, que começou em 2006 na minha Câmara Preliminar, e cuja sentença de mérito foi exarada agora este ano. Portanto, 6 anos entre a fase preliminar e a fase de julgamento com o réu preso. O que, vamos dizer, dentro do padrão normal da jurisdição interna dos Estados, seria alguma coisa absolutamente inaceitável. No cenário internacional, não digo que seja aceitável, mas não se pode esperar que os crimes de amplo espectro, como os crimes de competência dos tribunais penais internacionais, pudessem ser resolvidos 120 dias ainda, ou mudou? Era por aí. Então, realmente, as dificuldades são maiores. Mas a demora do caso do Lubanga foi realmente significativa. E um exemplo que serve para a gente de análise para esse exercício de lessons learned. Por outro lado, hoje já há uma jurisprudência estabelecida, tanto em termos de fase preliminar, como em termos de julgamento, de fase de julgamento, que já permite que os casos subsequentes estejam tendo um andamento processual bastante mais rápido e eficaz e eficiente, sem prejuízo da proteção das garantias das pessoas acusadas. Então, o que demonstra, pelo menos no meu entender, na minha visão muito otimista do futuro do TPI, que este exercício de lessons learned já está produzindo resultados. O segundo caso do Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo, a sentença de mérito deve sair agora no próximo mês. É um caso que começou em 2008, portanto, já tivemos uma redução de 2 anos. E o caso Bemba, que é o caso que eu agora presido na fase de julgamento, esperamos que em torno de maio, junho do próximo ano, já possamos emitir a sentença de mérito também. Por outro lado, os casos que estão em fase das salas preliminares, já está tendo uma demora entre o momento da prisão ou do primeiro comparecimento do acusado e a audiência de confirmação da acusação, em torno de 5, 6 meses, enquanto que em Lubanga tivemos 11 meses. Então, eu creio que, vamos dizer, os exercícios relativos aos primeiros casos estão surtindo já resultado em termos de um aperfeiçoamento do sistema processual do TPI. Na parte vamos dizer, de mérito, principalmente partindo da sentença, da decisão do Lubanga, da sentença de confirmação de acusação nos casos de Germain Katanga e de Jean-Pierre Bemba, as grandes conquistas são, no meu entender, não sei se meus colegas partilham dessa visão, mas no impulso que se tem dado em relação à jurisprudência dos 2 tribunais ad hoc, na matéria relativa à autoria, à responsabilidade individual, principalmente a questão da autoria mediata, que é um tema que os tribunais ad hoc sempre trabalharam dentro da teoria da Joint Criminal Enterprise, portanto, colocando os mandantes na posição de partícipes,
e o Tribunal Penal Internacional vem para retirar os mandantes ou aqueles que estão por detrás dos perpetradores, colocando-os numa posição como autores principais do delito, não simplesmente como partícipes, como acaba sendo a consequência da Joint Criminal Enterprise. Eu creio que, em termos da macrocriminalidade moderna, envolvida em crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio, mas num futuro, a médio e longo prazo, também na macrocriminalidade relativa a tráfico, por exemplo, tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, o tipo de delito em que, na maior parte das vezes, o principal autor está muito distante do local dos fatos, eu creio que a evolução da doutrina da responsabilidade penal no campo do direito penal internacional vai ter um impacto muito grande, muito importante, em termos de revisão da legislação dos Estados no trato de crimes, ou da macrocriminalidade, ou da criminalidade transnacional. Portanto, eu tenho uma visão extremamente otimista do Tribunal Penal Internacional em termos de futuro e em termos da sua importância, o seu impacto na evolução do direito penal como um todo e na teoria da responsabilidade penal, principalmente. Um fato, nós temos que, agora saindo um pouco, vamos dizer, do campo do direito penal internacional, do Tribunal Penal Internacional em si mesmo, é o problema da falta de informação que ainda existe a respeito das competências do tribunal, do sistema de complementaridade do tribunal, das questões relativas à admissibilidade dos casos diante do tribunal. Temos hoje 122 Estados-partes no Tribunal Penal, dos quais eu acredito que menos de uma dezena já tenham implementado o Estatuto de Roma dentro das legislações internas, a começar do nosso país. Um projeto de lei que estava em andamento já há cerca de 3 ou 4 anos. Estive pessoalmente em Brasília no começo desse ano, porque a votação havia sido incluída em pauta e com o apoio de todas as lideranças de todos os partidos, e no final foi retirado de pauta, porque entenderam que seria melhor a inclusão dos crimes e vamos dizer, da matéria penal, deixando de lado o processo, mas a matéria penal do Estatuto de Roma para inclusão num projeto de lei mais amplo de reforma do Código Penal, o que eu particularmente acho que vai ser extremamente problemático, tendo em vista as peculiaridades do Estatuto de Roma, o que pode implicar no futuro numa das hipóteses de admissibilidade de casos diante do tribunal, ou seja, quando o Estado não puder ele mesmo proceder ao processo de julgamento das pessoas acusadas de cometer esses crimes. A falta de implementação do Estatuto de Roma em nosso país, nos países da América Latina, até agora apenas a Argentina implementou, e ainda por cima implementou de uma forma bastante precária o Estatuto de Roma, leva também o nosso grupo continental a um desconhecimento muito grande do procedimento, das competências e do procedimento diante do TPI, exceção feita à Colômbia, que por conta da situação de conflito armado interno se viu obrigada, por estar sendo monitorada pela promotoria do tribunal, se viu obrigada a aprender muito rapidamente como atuar, como processar e julgar aqueles acusados de cometerem crimes de guerra e crimes contra a humanidade em território da Colômbia. Com exceção, portanto, de Colômbia, continuamos nós todos, vamos dizer, com um nível de desconhecimento muito grande das competências do tribunal, e mais do que isso, com a matéria substantiva do tribunal.
em palestras que às vezes tenho oportunidade de dar em vários lugares do Brasil. Eu vejo, por exemplo, total falta de conhecimento das normas mais básicas de direito humanitário, a confusão entre direito humanitário e direitos humanos, e a falta de conhecimento sobre a questão da complementaridade, que é, vamos dizer, a pedra de toque no Tribunal Penal Internacional. E, portanto, a maior parte dos estados temem aquilo que não conhecem. É dentro deste quadro que eu acho que se insere a moot court, as competições de julgamento simulado, e que, vamos dizer, em várias partes do mundo, que reúnem estudantes que são obrigados a se dedicar intensamente ao estudo do procedimento diante do Tribunal Penal, da jurisprudência não só do TPI, mas dos outros tribunais penais internacionais ad hoc, para se apresentarem e para proporem soluções de problemas que, apesar de teóricos, são problemas todos eles relacionados a casos que já foram submetidos a julgamento pelos tribunais ad hoc, ou mesmo pelo Tribunal Penal Internacional. Então, é nesse sentido que eu sempre elogiei a atuação principalmente da GV, da Faculdade de Direito da GV, como uma das pioneiras em atrair os alunos para a competição, para as moot court competitions sobre o Tribunal Penal Internacional, porque estamos todos convencidos, os juízes, membros da promotoria, os advogados que atuam no Tribunal Penal Internacional, que a única maneira de levar conhecimento, de divulgar, de levar informação sobre o TPI nos nossos estados é através da participação intensiva dos estudantes das faculdades de Direito. Nós temos que confessar que nós não temos, vamos dizer, muita esperança em que pessoas que já estejam estabelecidas nas suas carreiras, como juízes das cortes superiores, ou desembargadores, ou procuradores de justiça, que sejam eles que vão se encarregar de mudar, de, vamos dizer, fazer uma virada de 180 graus na compreensão do direito internacional, para nele incluir o direito penal internacional, com todas as suas peculiaridades, seu diferente modo de pensar e a maneira diferente de lidar com a macrocriminalidade em geral e, mais especificamente, com o direito humanitário, com as violações massivas de direitos fundamentais, quando traduzidas em crimes contra a humanidade. Portanto, eu, e mais, tenho certeza, a maior parte dos meus colegas e das pessoas que atuam junto ao Tribunal Penal Internacional, temos certeza de que a sobrevivência do tribunal em termos de compreensão do seu trabalho e cooperação para aperfeiçoamento do seu trabalho está realmente nas mãos dos jovens dessa nova geração, porque é realmente uma geração que está mais aberta para entender aquilo que de novo acontece no cenário internacional e no cenário do direito penal internacional, essa matéria tão nova e ainda tão desconhecida. Então, eu vou parar por aqui, porque, como eu disse, eu não vim da palestra, eu estou com um bloquinho aqui para anotar questões. Eu acho que muito mais interessante eu me colocar à disposição de vocês para responder questões, quaisquer dúvidas que vocês tenham. Cumprimentar mais uma vez os participantes da moot court competition e dizer que foram, no meu entender, campeões morais da competição, principalmente levando-se em vista de que nós não temos ainda a tradução para o português das regras de procedimento e prova. E, portanto, estudantes brasileiros trabalhando, estudando intensamente jurisprudência, que só existe em inglês e francês, e em cima de regras de procedimento, cuja tradução mais próxima que temos é para o espanhol. Portanto, eu acho que todos aqueles que se envolveram nesse trabalho estão duplamente de parabéns pela sua atuação e pela sua capacidade de estudar e de trabalhar em outros idiomas, e que isso sirva também de incentivo para uma proposta que já tenho junto com
com a professora Heloísa Estelita, de montar um grupo de trabalho, aqueles que estejam interessados, para que a gente possa trabalhar junto no trabalho pioneiro, e que eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido, de tradução para o nosso português das regras de procedimento e prova e dos elementos dos crimes, os 2 anexos do Estatuto de Roma, e um trabalho de qualidade, de alto nível, que nós possamos, logo em seguida, presentear o Ministério das Relações Exteriores, para que, se for de interesse deles, eles possam receber como as traduções oficiais desses 2 documentos de trabalho. Então, este é um projeto que eu me proponho a me envolver junto com vocês. A professora Heloísa Estelita também disse que estaria disposta a ajudar na coordenação, tendo em vista que ela está mais perto, eu estou mais longe, mas seria um trabalho conjunto. E eu acho que seria uma razão de orgulho muito grande para todos nós, se nós tivermos sucesso nessa iniciativa. Muito obrigada pelo convite, professor Paulo, muito obrigada, professor Frederico, Heloísa, e eu vou então parar por aqui, eu acho até que eu já falei demais, e vou me colocar à disposição se qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Nós estamos num clima informal, e então, portanto, a palavra está com vocês agora. Muito obrigada pela paciência. O Lubanga não tem direito a uma apelação? Já está, ele já entrou com a apelação da sentença de mérito. E da pena? Da pena e agora da reparação, da decisão de reparação de vítimas. Se ele tivesse solto, quando ele começaria a cumprir a pena? Agora ou depois do julgamento da apelação? É que nunca teve nenhum, né? Em princípio, se bem me lembro, depois eu vou checar no estatuto, eu acho que a apelação não tem efeito suspensivo. Tá. Só se a corte der, não é? Só se a Câmara der. Justificadamente pode conceder. Então, é o contrário. Nós não temos que justificar a prisão, nós temos que justificar a não detenção. Tá. Eu acho que a regra é o recolhimento à prisão após a decisão condenatória. Tá. Silvia, queria só eu vou checar depois no estatuto para ter certeza de que não há nenhuma... Se puder só explicar rapidamente como que é selecionado para o país também o staff do TPI, para que os alunos saibam que eles têm chance de trabalhar lá depois. Bom, eu não gosto muito de ficar usando experiência pessoal, porque parece um pouco de cabotinismo, mas eu posso afirmar a vocês que nunca na minha vida me passou pela cabeça que um dia eu pudesse ser juíza de um tribunal internacional. Aliás, eu nem sabia que existia um tribunal penal internacional. Eu conheci o Tribunal Penal Internacional quase que por acaso. Ele já havia sido criado em 98, na Conferência de Roma. Eu não tinha conhecimento. Então, foi criado o grupo de trabalho das regras de procedimento e prova. E quem foi convidado por uma organização não governamental de mulheres para participar como observadora das discussões foi a professora Flávia Piovesan, que na época não podia comparecer, me telefonou, você não quer ir? Falei, vou, interessante, para Nova York, coisa interessante. E chegando, então, como delegada dessa organização não governamental, e observando as discussões do plenário, e vi que a bancada do Brasil não tinha ninguém participando. O que me chocou muito, porque eu me encantei pelo assunto imediatamente, da discussão sobre as regras de procedimento. Quando voltei ao Brasil, entrei em contato com o ministro da Justiça. Falei, eu não me conformo que o Brasil não esteja realmente participando dessas discussões. E o ministro da Justiça falou assim, bom, se na próxima reunião, se você quer ir, eu te mando como representante do Ministério da Justiça. Eu falei, feito. Então, a partir da segunda reunião da comissão preparatória, eu me saí como membro de uma delegação que não existia. A delegação era eu, entendeu? E até depois da terceira reunião, então, a representação diplomática então, começou também a participar das reuniões. Mas mesmo naquele momento, nunca me passou pela cabeça que eu pudesse, eu nem pensava nisso e nem queria. Né? Não é que eu não queria, não pensava ser possível. Isso de participar de tribunal internacional, de organização internacional, parecia uma coisa assim para gente assim de outro nível. Eu sempre fui
E sempre gostei de me considerar abelha operária. Nunca tive assim, ambições maiores do que ter o tempo para me aposentar na minha posição de desembargadora federal. Então, quer dizer, eu conto um pouco dessa história só para dizer para vocês que a vida, às vezes, coloca algumas opções diante da gente. Eu acho que o importante é você estar atento e prestar atenção, porque acontece. E nós já temos tido, mesmo lá no tribunal, eu já tive 3 ou 4 estagiários, ou é o programa de estágio ou Visiting Professional, que é para jovens profissionais, e que realmente se destacaram de uma maneira que hoje em dia os Visiting Professionals brasileiros são disputados. O último processo de seleção, antes o anterior, eu tive que disputar com um juiz que é mais antigo do que eu, na contratação de estagiários. E, por exemplo, o juiz Cansado Trindade, que está na Corte Internacional de Justiça, assessora, uma brasileira. Então, realmente, não só no TPI, mas o TPI, por ser um tribunal novo, é vamos dizer, mercado, no bom sentido, de oportunidades para jovens profissionais que estão interessados em desenvolver uma carreira dentro do direito internacional. Assim como outras organizações internacionais, principalmente, vamos dizer, dentro da Europa, organizações ligadas ao controle do tráfico de pessoas, de tráfico de armas, de tráfico de crianças, as organizações contra a proliferação de armas químicas, a Corte Internacional de Justiça, os tribunais ad hoc, o Tribunal de Camboja, o Tribunal de Sierra Leone. Atualmente, no Tribunal de Sierra Leone, está um ex-estagiário meu que se candidatou para trabalhar no Sierra Leone, não, Tribunal do Líbano, se candidatou e fiz a carta de referência, então está trabalhando junto com o principal promotor do Tribunal do Líbano. Então, vamos dizer, está se criando uma rede de jovens profissionais, e eu acho fundamental que os jovens profissionais brasileiros se insiram nessa rede. Porque as organizações internacionais, elas têm obrigação de respeitar o equilíbrio de representação geográfica. Então, eles buscam desesperadamente por pessoas do grupo latino-americano, principalmente do grupo latino-americano, porque os africanos, eles têm, por incrível que pareça, mais facilidade, por causa do problema também do equilíbrio de raça. Mas os latino-americanos são disputados realmente a tapa por muitas das cortes internacionais. E nós temos muito poucos candidatos. Muito poucos candidatos. Se inscrevem a cada 6 meses para o programa de estágio do tribunal. Eu não sei os números exatos, mas em torno de 1.000 candidatos, e nós temos 3, 4 brasileiros inscritos. Então, acho que é importante também que a divulgação de que há uma possibilidade efetiva de trabalho no exterior, e de um trabalho, vamos dizer, não que é fazer o trabalho de estágio voltar, é de desenvolver carreira dentro dos organismos internacionais. E é uma carreira fascinante. Para aqueles que gostam e que tiverem a oportunidade, posso afirmar que é fascinante, é uma experiência fascinante. Só por curiosidade, até porque eu não sou da área, mas então fiquei curioso com a sua fala. Qual o papel do Ministério das Relações Exteriores no Tribunal Penal Internacional? Quer dizer, que tipo de relação existe, já que assim, muitas vezes está se tratando de questões internacionais e, portanto, há certamente interesses do Ministério das Relações Exteriores nesse eventual conflito? Bom, eu acho que o papel fundamental do Ministério das Relações Exteriores, num primeiro momento, é que ele é que tem a competência de indicar o candidato brasileiro às eleições para os cargos eletivos do tribunal, de juiz ou de promotor. Então, é o do Ministério das Relações Exteriores. A partir do momento em que, por exemplo, eu me torno juíza,
Eu não tenho absolutamente nenhum vínculo com o Ministério das Relações Exteriores, nem posso ter. Absolutamente nenhum. O tribunal é financiado pela Assembleia dos Estados-Partes, portanto, os estados que ratificaram o Estatuto de Roma. E as representações diplomáticas estão em Haia. A Assembleia dos Estados-Partes, ela cuida do orçamento do tribunal, ela aumenta ou diminui o orçamento para o ano seguinte, e ela entabula discussões, principalmente com a presidência do tribunal, mas muito mais nesse plano orçamentário. Aí sim eu acho que deve haver uma ligação entre o Ministério das Relações Exteriores e que manda instruções para o embaixador do Brasil na Holanda. Porque os embaixadores, em geral, eles não atuam sem as instruções recebidas do Ministério das Relações Exteriores. Mas em termos do trabalho do tribunal, da atividade judicial do tribunal, absolutamente nenhum. Eu conheço o embaixador brasileiro porque ele faz uma festa todo dia 7 de setembro para a comunidade brasileira que vive na Holanda, mas não existe. E é bom que não exista, no sentido de assegurar a independência judicial. Eu sei que há juízes que têm uma relação mais estreita com as suas embaixadas, até porque há muitos juízes que vêm da carreira diplomática, não da carreira judicial como eu. Então, esses têm, vamos dizer, com as suas embaixadas na Holanda, uma relação mais próxima, mas, vamos dizer, não é parte das funções da gente ter nenhum contato. E, vamos dizer, tem essa parte que cabe ao Ministério das Relações Exteriores também aprovar o texto, a tradução oficial, como fizeram a tradução oficial do Estatuto, que por uma questão de economia, resolveram simplesmente adotar como tradução oficial do Estatuto a tradução feita por Portugal, e que a tradução de Portugal, além de ter sido uma tradução feita muito rapidamente, portanto, sem muito cuidado, ela traz institutos que são completamente desconhecidos, por exemplo, a sala de questões de juízo preliminar é chamada de sala de juízo de instrução. Então, primeiro que nós não temos juízo de instrução, e segundo, que a sala de juízo preliminar não é uma sala de juízo de instrução. Nós temos diversos problemas na tradução e também um dos projetos para o futuro é tentar fazer aprovar uma revisão da tradução do Estatuto de Roma para um português que nós possamos entender. Né? Porque é horrível a tradução, na verdade é horrível. E a aprovação de um texto, de um tratado qualquer, para que o Brasil possa ratificar, essa tem que ser feita também pelo Ministério das Relações Exteriores. A gente comentou sobre a falta de uma autoridade homogênea internacional e de como, às vezes, isso dificulta certas organizações realizarem seu papel. Queria saber, do seu ponto de vista, como isso afeta o tribunal. Por exemplo, no caso do al-Bashir, onde o tribunal condenou um líder que, pelo que eu sei, o país dele não ratificou o Estatuto de Roma. Então, ele não está sujeito ao tribunal. Pelo que eu entendo, não sei se é correto ou não. Eu queria saber um pouco do seu ponto de vista nisso. Se realmente falta uma autoridade homogênea que facilitaria a atuação do tribunal. Vamos escrever automaticamente. Oi? Bom, eu não sei bem, vamos dizer, acho que não é minha área de especialização, eu não sei bem o que poderia ser uma autoridade homogênea no campo internacional. Eu acho que, vamos dizer, se eu parto do Tribunal Penal Internacional em si, vamos esquecer um pouco essa questão mais de organização internacional. Eu posso te afirmar que nós estamos, apesar de termos evoluído no direito internacional, no direito penal internacional, no direito internacional dos direitos humanos, no direito internacional humanitário, evoluído tremendamente em menos de 100 anos, eu não acho que a humanidade esteja ainda no ponto de aceitar um tribunal com jurisdição universal. Então, o tribunal, apesar de ser um avanço em termos de Nuremberg, de Tóquio, dos tribunais ad hoc, ele ainda é um tribunal que foi criado sobre bases convencionais, sobre a base de um tratado. Então, a adesão voluntária,
Eu acho que ainda é um momento da humanidade, já estamos vencendo algumas resistências, mas eu não creio que a humanidade esteja pronta para aceitar, vamos dizer, uma jurisdição obrigatória, universal obrigatória. Então, pensar se, vamos dizer, se alargamos isso para outros pontos do direito internacional, pensar numa autoridade internacional homogênea, eu acho que ainda é um pouco ilusório. Eu acho, não sei, pode ser que seja um objetivo a perseguir, mas acho ainda um pouco cedo. Acho que a gente não pode queimar etapa. Acho que a evolução do direito internacional, ela tem se mostrado bastante eficiente. Se a gente, vamos dizer, sai do regime de soberania absoluta dos Estados do final do século XIX, e vamos dizer que começa, por exemplo, com o direito humanitário, de regulação do direito de guerra, isso já foi vamos dizer, uma mudança na mentalidade dentro do direito internacional incrível. Limitação de poder absoluto em período de conflito armado. Então, se a gente partir deste ponto inicial e vermos até onde nós chegamos, não só com a criação dos tribunais ad hoc, primeiro o Nuremberg, os ad hoc, agora o Tribunal Penal Internacional, já foi uma evolução significativa. Mas jurisdição universal obrigatória ainda não acho possível. Só para esclarecer, em termos do que você perguntou, o Bashir não foi condenado. O Bashir teve um mandado de prisão expedido. O Sudão não é Estado-parte, mas o caso foi enviado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, pelo menos em princípio, é o órgão político das Nações Unidas e com competência ou de instalar um tribunal ad hoc ou de remeter o caso ao nosso tribunal. O Sudão não coopera. No entanto, o mandado de prisão existe e todos os Estados-partes estão obrigados a prender e entregar o presidente Bashir se o presidente Bashir colocar o pé nos seus territórios. O que, vamos dizer, já representa uma limitação vamos dizer, ao direito de ir e vir, pelo menos em teoria. Ele já visitou 2 Estados-partes e não foi preso. E, portanto, o tribunal emitiu decisões, que a gente chama de Findings of Non-Cooperation, e enviou à Assembleia dos Estados-partes, que tem poderes para impor sanções, as sanções típicas do direito internacional. Então, vamos dizer, se, apesar do Sudão não cooperar, apesar, vamos dizer, agora recentemente também o segundo referral de Líbia, também feito pelo Conselho de Segurança. A Líbia não coopera, dificulta a investigação, mas também limita, vamos dizer, os governantes do momento em sua própria atuação. No Sudão já há uma campanha muito grande no sentido de que o Bashir seja destituído do poder. As relações de poder no campo internacional são inegáveis, quer dizer, o Tribunal Penal Internacional ele tem essa característica. Talvez hoje ele não possa executar suas próprias decisões. Não se sabe daqui a um ano. Quem sabe? E essa é a importância, o poder de prevenção geral também. Obrigado. Diga. Você chegou a tocar num ponto na minha pergunta. Eu fiquei meio na dúvida, uma coisa mais curiosa, sobre como vocês lidam com esse procedimento dos acusados. Vocês dependem muito da voluntariedade do país e do próprio acusado, porque vocês devem lidar com um caso meio de uma pessoa que cometeu um crime um pouco mais pesado, assim, se posso dizer dessa forma. Então, como que, ele foi acusado, ele precisa ir lá depor. E aí, como é que ele vai depor lá? Você precisa que ele vá lá por boa vontade. Depende. O tribunal pode expedir mandado de prisão, e daí ou o próprio Estado cumpre o mandado de prisão e remete a pessoa para o tribunal, ou outro Estado qualquer para onde essa pessoa vá, prende e entrega. Ou o tribunal pode expedir o chamado mandado de comparecimento. E, por exemplo, no caso que nós temos em relação à situação de Quênia, todos os acusados compareceram espontaneamente. Se não comparece, o tribunal pode expedir, transformar
a ordem de comparecimento e em ordem de prisão. O Tribunal Penal Internacional depende 100% de cooperação internacional. Não tem polícia própria, não pode invadir um país e prender ninguém. Então, depende, é um tribunal que se assenta na base da cooperação internacional. O que muitos veem como sinal de fraqueza, eu vejo como sinal de força do tribunal. É de desenvolvimento do direito penal internacional, que tem que ser nessas bases. Nós temos que substituir o uso da força, não vou falar pela força do direito, que seria muito chavão, mas substituir o uso da força por uma cultura de cooperação judicial internacional. E eu acho que o papel do Tribunal Penal Internacional está sendo muito importante. Então, nós já tivemos 2 acusados da situação do Sudão, que compareceram espontaneamente. Aliás, 3 acusados. Abu Garda, Banda e Gerbo. E 5 acusados da situação de Quênia, que compareceram espontaneamente. Então, acho que também é uma questão de tempo, e que essa cultura, vamos dizer, se a pessoa quer responder ao processo em liberdade, tem que comparecer. Se não comparecer, um mandado de prisão, com todas as suas consequências, restrições ao direito de ir e vir, etc., vai ser expedido. Tenho 2 questões. Uma tinha um pouco a ver com o que o colega colocou, mas é justamente sobre a dificuldade de você realizar os procedimentos na corte diante de um réu que é inimigo daquela mesma força que está se impondo. E tem também a questão das testemunhas de defesa, que recentemente teve um episódio em que o oficial que foi intimar as testemunhas acabou tendo problemas, foi confundido com um espião, enfim. Quer dizer, qual é a receptividade, né, em relação... E como se comporta a defesa nos processos? Ela respeita, tenta protelar, coopera, faz a parte dela, enfim. Como que funciona isso? E a segunda coisa, que eu acho importante aqui para o objetivo aqui da clínica, né, é explicar um pouco sucintamente como foi a sua experiência profissional antes de chegar no tribunal, porque a impressão que daqui foi uma mágica, e não foi um caminho longo que você percorreu na Procuradoria da República, cuidando da montagem, inclusive administrativa. A gente sabe que o judiciário brasileiro tem um problema muito sério de gestão, né? Gestão de não saber lidar com orçamento, não saber lidar com compra, com montagem. E eu sei da sua atuação na montagem operacional do tribunal, que foi discutir processo, para onde vai o processo aqui, para onde vai ali, a petição protocolada aqui, vai para onde. Quer dizer, construir a operacionalidade estrutural mesmo. E você já tinha uma experiência na Procuradoria da República e também na Magistratura Federal em relação a isso. Gostaria só que, em poucas palavras, pudesse explicar o quanto foi útil essa sua trajetória para chegar na construção do tribunal como ele é hoje. Construção que eu quero dizer é estrutural mesmo, né, porque foi construído do nada, com a força dessa primeira turma de juízes da qual você faz parte. Bom, muito rapidamente, a parte da defesa, vamos dizer, a atuação da defesa. Eu acho que a defesa, vamos dizer, o que eu conheço, já conhecia um pouco dos tribunais ad hoc, e agora, pelo que eu vejo no tribunal, primeira coisa, muito, muito preparada. Extremamente preparada em termos de conhecimento de direito penal internacional, de direito humanitário, extremamente preparada. Então, eu vejo que, vamos dizer, muitas das dificuldades que têm os juízes é porque, às vezes, acontece de muitos juízes não estarem tão bem preparados como a defesa está. Com, vamos dizer, um conhecimento muito grande. E eu continuo dizendo, o grande desconhecido nesse quadro, a maior parte das vezes, é o direito humanitário, o direito de guerra. Então, eu tenho tido experiências, vamos dizer, com advogados de defesa extremamente combativos, mas extremamente bem preparados. Mas não é só também a defesa, o que a promotoria tem dificuldade, é exatamente a de conseguir cooperação com estados não partes. Então, como foi, por exemplo, esse exemplo recente que agora acaba de sair eu nem sei se ainda tem uma versão pública do relatório da secretaria,
mas é o caso de uma testemunha de defesa, residente num estado não parte. Então, foi um funcionário, um staff member, para levar notificação e começar os arranjos para a preparação de viagem, para que a pessoa viesse depor em Haia. E foi falta de informação, de fluxo de informação dos advogados de defesa, de prevenirem a pessoa. Quando o funcionário chegou lá para falar, olha, me dá seu passaporte que eu vou providenciar o seu visa, eles acharam que era um espião que vinha de outro lugar e chamaram a polícia, o funcionário foi preso. Mas isso, primeiro, isso é uma exceção, não é uma regra. E segundo, por ter sido território de um Estado não parte. E terceiro, como consequência de uma falta de informação entre a equipe da defesa e sua própria testemunha de defesa. E, em regra, nós não temos tido problemas, digamos, operacionais, não só de intimação e de providenciar essas testemunhas da promotoria da defesa comparecerem diante do tribunal, com toda a logística que se envolve, porque tem que ter o visa da Holanda, tem que ter o visto, tem que fazer todos os preparativos de viagem, a pessoa tem direito a uma compensação per diem pelos dias de trabalho que perde, e fora o problema que grande parte das testemunhas precisam de umas certas formas de proteção. Então, envolve uma logística bastante complexa, mas tem funcionado. Eu acho que casos como esse que ocorreu recentemente são exceções. Isso quando a gente fala de estados partes. Estados não partes, a dificuldade já é bem maior. Quer dizer, mesmo para a promotoria investigar, ela tem investigado através de estados vizinhos, porque ela não tem autorização de entrar dentro do território. Então, geralmente, o contato que a promotoria tem é com testemunhas que fugiram daquele estado, daquela situação de conflito armado, se abrigaram nos países vizinhos, e são essas as testemunhas que a promotoria vai trazer. Nesse exato momento, o caso agora eu não me lembro os primeiros nomes, porque a gente chama só de caso Banda e Gerbo, que são dois acusados de promoverem o ataque a uma missão de paz no Sudão, na qual foram assassinados diversos peacekeepers. A defesa está pedindo a suspensão do processo, a paralisação do processo, exatamente porque a defesa não está tendo condições de investigar no território do Sudão, porque não consegue autorização para entrar e para investigar no Sudão. Então, a sala de julgamento 4 está agora para decidir como é que vai encontrar a solução para o problema. Porque a defesa tem direito de investigar. Tem também a parte vamos dizer, vai ter que haver o balance, porque o ônus da prova está todo na promotoria. Então, quer dizer, a defesa tem direito de investigar na medida em que a defesa tem o direito de tentar macular a credibilidade das testemunhas de acusação, ou trazer, vamos dizer, testemunhas de álibi, ou no caso de um ataque, vamos dizer, então outro grupo que atacou, não foi o meu grupo. E se a defesa não pode investigar, isso pode ser um problema sério. Mas, então, é o tipo de problema que o tribunal vai ter que, de uma maneira ou outra, enfrentar, não sei ainda qual vai ser a decisão da sala. Vamos dizer, a segunda parte da questão, a questão de, como eu estava falando, que essas oportunidades, né, que se abrem, que às vezes aparecem na vida da gente, que a gente não sabe, não era uma coisa que a gente tinha como objetivo e, de repente, uma porta se abre. Mas eu acho que você tocou num ponto, vamos dizer, nada na vida cai do céu. Eu acho que a gente tem uma trajetória, a gente vai plantando durante a vida inteira, vamos dizer, uma série de sementes. No meu caso, especificamente, sem que eu queira trazer isso como coisa de mérito pessoal, mas desde o período de faculdade, quando eu fui trabalhar no jurídico, do 11 de agosto, quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu já quis trabalhar na matéria penal. E eu tive uma orientadora que já era, naquela época, vamos dizer, avançada em relação ao seu tempo, uma garantista. Então, a questão
da proteção dos direitos daqueles acusados que, dentro do quadro da criminalidade, são aqueles que estão realmente no fundo do poço, porque nem sequer podem pagar um advogado. Então, vamos dizer, já despertou em mim aquele sentimento de ativismo em termos de proteção de direitos fundamentais, mais voltados para essa área penitenciária, da violência policial. Trabalhei com o grupo Tortura Nunca Mais, então o tema da tortura sempre foi um tema que me absorveu muito em termos de, não só de estudo, mas de militância da área de direitos humanos. E num período em que atuar em direitos humanos não era assim, uma coisa, vamos dizer, tão aceita tão tranquilamente, até com méritos como é hoje. Um período mais difícil, ainda período final de ditadura. E então, a gente acaba criando para a gente mesmo uma certa cultura que você leva para onde você for. Eu levei quando fui para o Ministério Público Federal e depois como desembargadora pelo 5º do Ministério Público. Quer dizer, toda uma visão, você forma a sua visão. Vocês que são ainda estudantes, esse é o período da vida de vocês em que vocês estão começando a formar os profissionais que vocês vão ser no futuro. O tipo de profissional que vocês vão ser. Tem aquele estudante de faculdade de Direito que já sabe que vai ser aquele que, vamos dizer, a cultura eu vou tirar vantagem de tudo. Tem aquele estudante que fala, não, eu vou só trabalhar com direito societário porque eu quero ficar rico. Não estou falando como demérito, mas eu acho que a gente vai formando já, vamos dizer, os nossos compromissos pessoais, os nossos compromissos em termos de objetivo, quando a gente está dentro da faculdade. Então, eu acho que é o momento, vamos dizer, ideal para vocês testarem, vamos dizer, a experiência de trabalhar num organismo internacional, num tribunal internacional, a experiência de trabalhar num tribunal de arbitragem, que é extremamente interessante também. Nós temos 2 juízes brasileiros trabalhando na Corte Internacional de Arbitragem. Então, quer dizer, antes de vocês escolherem o que vocês querem ser, de vocês experimentarem o direito muito amplo. Então, experimentarem diversas áreas do direito para ver aonde o compromisso de vocês vai ser mais firme, vai ser mais honesto com vocês mesmos. É isso. Não sei se eu respondi, mas pelo menos foi esse o processo pelo qual eu passei. E começou muito cedo, vamos dizer, eu despertei muito cedo, ainda no 3º ano da faculdade. Então, de um ponto de vista assim, bem pragmático, existe algum benefício direto do qual as nações podem ter proveito se elas se submetem ao Tribunal Internacional Penal? Ou é apenas um ato político digamos, de boa-fé e cooperação? Eu acho que tem os 2 aspectos. Vamos dizer, é um ato político da mesma maneira que é um ato político você ratificar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Convenção contra a Tortura, a Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, sem dúvida, é um ato político nesse sentido. É um ato político no sentido também em que, no momento que você ratifica, você assume a obrigação de implementar o Estatuto de Roma e de se preparar para processar e julgar os acusados de cometerem aqueles crimes, sejam eles brasileiros ou sejam os crimes cometidos em território nacional. Então, a ratificação cria obrigações. A terceira obrigação que cria é a obrigação de cooperar. E, portanto, de se inserir nesse mecanismo de cooperação internacional. Então, se, por exemplo, o presidente Bashir resolver passar o carnaval no Rio de Janeiro, o Brasil tem a obrigação de prendê-lo. Então, assim que ele põe os pés no aeroporto do Galeão e de entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional. De algumas experiências que nós temos, principalmente em situações de conflitos armados. As instituições nacionais, elas, em geral, elas não têm condições de procederem elas mesmas ao exercício da jurisdição primária, em termos de processar e julgar aqueles que foram acusados de cometer crime em seu território. O conflito armado, ele desorganiza a sociedade. Então, neste ponto, o tribunal também aparece como uma opção a um Estado que deseja ver, vamos dizer, os acusados de cometerem crimes em seu território processados e julgados,
sendo que esse Estado, naquele momento, não tem condições de fazê-lo, por conta do conflito armado. Então, eu acho que vamos dizer, essa é uma vantagem, vamos dizer, também para o Estado, de entregar para julgamento no tribunal aqueles que cometeram os mais graves crimes. Também não é assim, não, eu quero me ver livre desse sujeito, vou entregar para o tribunal, porque existe um juízo de admissibilidade nos termos do artigo 17 do Estatuto de Roma, de ver se realmente o Estado não tem condições ou não quer legitimamente proceder ao processo de julgamento. Mas em alguns dos conflitos pelos quais o tribunal já tem enfrentado, principalmente na situação, dou um exemplo, na República Democrática do Congo, em que houve um período de conflito armado em que o governo central ele perdeu o controle de uma parte do território. E foi exatamente nessa parte do território, na região de Turi, em que foram perpetrados diversos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, a possibilidade de, com o auxílio da MONUC, que é a missão das Nações Unidas no Congo, de prender os principais líderes das milícias armadas que estavam, vamos dizer, desarticulando o Estado como um todo e enviá-los para o tribunal para julgamento, isto foi, vamos dizer, importante para que a República Democrática do Congo pudesse se recuperar da situação de conflito armado. O que está, aliás, acontecendo de novo. Agora é uma outra região que está sendo, vamos dizer, vítima de um conflito entre milícias armadas, vamos dizer, o exército da República Democrática do Congo e milícias que são compostas de antigos Hutus que haviam fugido de Ruanda depois do genocídio e que se estabeleceram numa região da República Democrática do Congo e acabaram alcançando um controle político sobre aquela região e agora lutam contra o exército da República Democrática do Congo. Então, isso para dar um exemplo em como, numa situação de conflito armado, às vezes a única alternativa possível para o Estado, para sair, ou tentar sair da situação de conflito, é o recurso ao tribunal. E realmente o primeiro caso que foi referido, os primeiros casos foram referidos ao tribunal pelos próprios Estados. Então, eu lembro no começo, 2006, 2007, quando às vezes a gente ia à conferência e falava, não, que a gente estava perseguindo só os africanos. Era um tribunal europeu perseguindo africano. Então, primeiro que não é um tribunal europeu. Segundo, os 4 primeiros casos do tribunal foram referidos ao tribunal pelos próprios governos. Que foi o caso da República Centro-Africana, Uganda, que foi o primeiro caso, que também Uganda não conseguia lidar com o movimento, o LRA, o Lord's Resistance Army, a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim, que apesar de não ser Estado-parte, havia enviado uma carta de aceitação da jurisdição do tribunal por conta da situação de conflito armado que estava enfrentando. Então, espero ter respondido. Bom, eu queria, então, só aproveitar, também lembrar vocês que todo mês de julho, em Haia, a Academia de Direito Internacional da Haia promove o curso de verão de Direito Internacional, que é dividido em núcleos. O aluno pode fazer um núcleo, pode fazer os 4 núcleos que cobrem 1 mês e meio de aula, em Direito Internacional Público ou Direito Internacional Privado. Em Direito Internacional Público, necessariamente sempre há um núcleo em Direito Internacional dos Direitos Humanos e um núcleo em Direito Penal Internacional. A academia tem contado com um número muito grande de brasileiros. São 200 alunos ao todo, geralmente pelo menos há 30, 35 brasileiros participando. É uma experiência, vamos dizer, fascinante de convívio com pessoas de todas as partes do mundo. A Academia da Haia, como vocês sabem, vamos dizer, é a referência do direito internacional como um todo. Os professores que ministram esse curso de verão são somente as pessoas reconhecidas pelo curatório como especialistas em direito internacional.
E então eu sugiro que vocês entrem no site também da Academia da AIA, é The Hague Academy, tudo junto. E porque normalmente é em agosto e setembro que se abrem inscrições para o curso de julho do ano que vem. Não é uma coisa de um preço exorbitante. Nos últimos anos, pelo menos, a academia se encarrega de encontrar hospedagem em casas de família. Então, entre o curso e a hospedagem são 500 euros. Não fica o custo da passagem aérea. E é uma experiência realmente interessante. O verão é um período muito agradável. E essa experiência do convívio com estudantes do mundo inteiro é uma coisa que vocês vão guardar por toda a vida. Então, eu sugiro que entrem no site para ver quais serão os cursos que vão ser oferecidos no próximo ano. E se vocês tiverem interesse, é o momento de proceder à inscrição. Geralmente, final de setembro, já estão encerradas as inscrições. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade e boa sorte para todos. E qualquer coisa, através da professora Heloísa, estou sempre à disposição de vocês. Sempre. Portas abertas, e-mail aberto. Tá bem? Obrigada.